isso da transferência da inocência, da troca de inocência que ele traria para o homem caído, a sua infinita inocência, para que a humanidade pudesse ter uma oportunidade de se reconciliar com o Senhor. Então nós vimos claramente o que Jacó viu quando ele viu a escada que conectava a terra no livro de Gênesis 28, do 10 ao 12, quando Jacó, e quando ele adormeceu, ele viu a escada que estava conectando o céu com a terra, e ele viu que as pessoas da terra subiam e as pessoas dos céus desciam. Havia uma conexão entre o céu e a terra, e o Senhor estava lá em cima. Então nós vemos muito claramente aqui que o Senhor já havia previsto tudo isso, mas no livro do Gênesis, capítulo 2, mantenham a câmera no profeta do Senhor. Gênesis 2, eu vou ler o versículo 16 e 17, ele diz o seguinte. Gênesis capítulo 2, 16 e 17. Ele diz o seguinte. Ele diz. E o Senhor comandou o homem. You are free to eat from any tree in the garden. Coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. A palavra aqui é certamente. Então nós vemos muito claramente, já desde o início, no jardim, o Senhor está dizendo que há 3 fases da humanidade. Tem a fase da inocência, quando a humanidade ainda não tinha caído. A fase quando a humanidade ainda é obediente ao Senhor, quando não há morte, não há rebelião, não há pecado. O Senhor criou o homem e disse que tudo era muito bom, significando santo. E então, o Senhor deu a lei exata da justiça em Gênesis 2, 16 e 17. Ele disse, esta lei você não pode mudar. E ele disse que a humanidade precisa obedecer esta lei para poder viver eternamente, significando não haveria morte. Então, esta é a fase da inocência da vida no jardim. Vamos esperar que alguém pegue o seu caderno. It's at the end. Someone will transfer it to you. Thank Obrigado. you. Thank you. Obrigado. Thank you. We are waiting for our books. Estamos esperando pelos nossos livros. And Virago. Hallelujah. Aleluia. Thank you, my sons and daughters, for coming. Obrigado, meus filhos e filhas, por virem a esta sessão. Vocês me honraram muito por vir. É um grande privilégio. Vocês demonstraram a sua fidelidade com o Senhor e a rapidez, a falta de inércia em vocês para responder ao Senhor. Uma vez que vocês são chamados para estar aqui, vocês vêm correndo para receber a eternidade e então espalhar isso. Então, novamente, eu repito aqui. Nós estamos tentando definir em que ponto, a partir de que ponto o Senhor diz que houve a transferência de inocência que Jesus traria para o homem. Então nós começamos antes da queda, Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, quando Deus está dando para a humanidade a lei exata. Mark it and cross it with X's so that is thick, crossing the fallen phase, and then the last part is the restored phase. You can say marca com o X, você coloca a fase da queda, então a última fase é a fase da restauração, quando a inocência é restaurada ou a inocência é transferida. Então isso traz para vocês uma perspectiva do que nós estamos discutindo aqui. Você leva para o seu povo, suas nações, para poder transmitir para eles essa tremenda mensagem da graça. Então há 3 fases lá. E por causa da queda, o Senhor então
trouxe o seguinte. Quando você olha Gênesis 3, versículo 8, você vê claramente aqui que o Senhor está dando um passo à frente para procurar os seus filhos caídos, certo? Gênesis 3, 8. Então, o homem e a mulher ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim na viração do dia. Mas o Senhor Deus chamou o homem. Adão, onde você está? Acaso isso significa que Deus não está vendo-os? Claro que Ele está vendo-os. Mas quando eles vêm, ouvem o Senhor, eles correm. Na fase da queda, eles fogem. Agora, o Deus Todo-Poderoso, Ele está estendendo o seu braço de graça para alcançar os seus filhos caídos, os seus filhos perdidos, certo? Então tem a fase da inocência, a fase da queda e então a fase da restauração. Eu sei que vocês são tentados, muitas pessoas dizem, vocês são tentados a dizer, portanto o versículo 8 é onde a graça de Deus começou, a partir daqui, aleluia, em outras palavras, a troca. Aleluia! Podemos ir mais profundamente aqui. Quando o Senhor está alcançando com a graça, nós vemos que no cerne, no fundamento desta graça, a inocência de Deus avançou em direção ao homem que havia perdido a inocência quando ele desobedeceu no livro do Gênesis, capítulo 3, do versículo 1 em diante, quando ele caiu. Então você vê o Senhor alcançando os seus filhos perdidos, os seus filhos caídos. Ele está procurando os seus filhos perdidos, andando pelo jardim. Então você vê muito claramente que, entretanto, Gênesis 3:15 diz tudo. Então você pode dizer que isso agora é onde o Evangelho colocou o verdadeiro Evangelho, a verdadeira e original cruz, a sua intenção e profecia da cruz, a definição dos cidadãos do reino de Deus está acontecendo em Gênesis 3:15. E podemos ler com muita alegria, então vamos dizer, e por inimizade entre você e a mulher, o Senhor está falando com a serpente, porque aconteceu uma aliança, uma amizade entre o homem e a serpente. Então Deus traz um antídoto para separar. Ele cria uma inimizade. Porém, inimizade entre você e a mulher e entre o seu descendente e o descendente dela. E nós sabemos que aqui é ele, um homem, um varão. Então, e ele vai esmagar a sua cabeça. Isso é o que você chamaria de um golpe fatal. Isso, então, isso é o que você vê, a interpretação da visão em Daniel, capítulo 2, quando aquela pedra que não foi cortada por mão humana, ela vem do céu e demole a estátua. Este é o golpe final de Deus para demolir todo o pecado, iniquidade e rebelião deste mundo e então estabelecer o eterno reino de Deus. Então ele está mencionando aqui que o filho varão da mulher, significando sem nenhum desejo por homem. Ele está falando de nascimento virginal. O filho varão virá e dará um golpe fatal. O esmagamento da cabeça da serpente é um golpe fatal. Se você chegar ao livro do Apocalipse, capítulo 19, se você ler do versículo 11 em diante, o Messias vem, então começa uma cascata de evento, o anticristo e o falso profeta lançados no lago de fogo, e também o diabo é capturado no versículo do capítulo 20. Então isso já está definido desde o início. Nada pega o Senhor de surpresa. Você não está feliz de servir um Deus tão poderoso? Você não pode dizer, isso aí me surpreendeu, eu não sabia. Não, Deus sabe tudo. Então ele está dizendo muito claramente aqui, porém, inimizade entre a serpente e a mulher, e haverá esta batalha, este conflito eterno, onde o filho varão da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Mas a serpente vai ferir o calcanhar dele na cruz.
É por isso que nós estamos passando aqui a ferida da cruz, do calcanhar. Então você vê que desde o início o Senhor já previu que Ele iria transferir a inocência de Cristo, a infinita inocência do Senhor para o homem caído que não tinha inocência, até mesmo aqueles que não haviam nascido. Isso já estava determinado desde o início, porque Ele está se referindo à cruz. E os eventos que nós estamos falando aqui, a vergonha do Senhor, a humilhação do Senhor, você não pode fazer isso, certo? Então, há muitas perguntas que você deve ter na sua mente, depois eu vou responder. Mas quanto a Pilatos, qual foi o destino dele? É claro que ele, se não se arrependeu, ele desceu para o inferno. Você se lembra até mesmo? Judas Iscariotes, ele disse, não, ele era inocente, ele era inocente. Então, por favor, muitas vezes, o Senhor, a inocência de Cristo é bem esclarecida na Bíblia, porque você vê que nesse lugar, ele está prevendo essa transferência. Ele também está definindo o povo que eu vi subindo. Eu disse para vocês que eles têm um estilo de vida específico. É por isso que quando você olha na terra, eles... Você pode detectar quem eles são, porque os meus filhos e minhas filhas estão focados essencialmente no Senhor. E quando você olha uma pessoa assim, você fala, oh, essa pessoa é muito focada, ele está focado no Senhor, que o Senhor o ajude até o fim. Então ele está dizendo aqui que este é o lugar onde ele estava prevendo os eventos da cruz, então preso, humilhado e então morto, trocado por Barrabás. Então este é um ponto poderoso onde você poderia dizer que este é o ponto agora o Senhor previu. Então se você for ao livro do Gênesis 3:21, você vai ver a mesma coisa lá. Gênesis 3:21. E o Senhor Deus fez roupas de pele e vestiu Adão e sua mulher. Então esta é a primeira morte desde a criação. Esta é a primeira morte, versículo 21. E nós sabemos que essa morte é do Cordeiro. Deus está estabelecendo, instituindo. Você vê que Deus já está falando de morte substitutiva, onde agora o próprio Deus sacrifica um Cordeiro. E agora eles são cobertos pelo sangue do Cordeiro e agora eles podem aparecer diante dele. É esta inocência, estas vestes de justiça, que é essencialmente a inocência de Cristo transferido para a igreja que eu vi subindo no arrebatamento. Então ele está se referindo a esta inocência, essas vestidas, esse povo é justo, eles estão vestindo as vestes de justiça. Então Gênesis 3:21, o Senhor estabelece a adoração do sangue através do sangue. E isso está profetizando a justiça do sangue de Jesus que iria cobrir a nossa nudez e a nossa vergonha. Muito poderoso. Então, ao outro lugar onde ele se refere a essa transferência da igreja, da inocência de Cristo para a igreja. Então, neste lugar, ele está se referindo à restauração, porque agora eles podem vir diante do Senhor. Você vê que neste lugar, em Gênesis 3:7, há esforço humano. Então, quando eles se cobrem com as folhas de figueira, isso se refere ao esforço próprio. Isso não é justo, isso é justiça própria, não de Deus. Então, somente o sangue. O sangue do Cordeiro pode lavar os seus pecados. Então, outro lugar onde o Senhor se refere à transferência da inocência de Cristo para a igreja, para o crente cristão, para o homem caído, também é Gênesis 5:24. Podemos ler lá. Gênesis 5:24, ele diz o seguinte, ele diz, Enoque andou fielmente com Deus e ele já não era, pois o Senhor o havia arrebatado, o Senhor o levou para casa, porque ele andou fielmente com o Senhor agora restaurou a inocência de Enoque. Então, estes que você vê subindo, os que eu vi em vestes brancas, essas
vestes e a inocência de Cristo transferidos para eles. Agora eles podem entrar na ceia das bodas do Cordeiro, eles são qualificados e bona fide. Então você vê em Gênesis 5:24, você vê claramente a inocência do Senhor. A inocência de Enoque foi restaurado quando Deus transferiu a inocência dele para Enoque, então levou-o para o céu. Aleluia! Ele o arrebatou. Eu lhes digo, ele o arrebatou para a glória. Gênesis 22:13, nós vimos já. Quando ele disse, pegue Isaac e sacrifica-o. Estamos juntos? E ele disse, se você... Então, enquanto Abraão andava, ele esperou que Abraão mudasse de ideia. Dia 1, dia 2, talvez no dia 1, dia 2 não mudou, no dia 3 ele vai dizer, não, como é possível? Como Deus deu Isaac, agora está falando para você matar Isaac? Eles iriam perguntar isso. Mas foi tão poderoso que Abraão seguiu todo o caminho decidido até lá. E então, ao obedecer o Senhor, em Gênesis capítulo 22, versículo 13, ele diz, Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Ele foi lá, pegou o carneiro e o sacrificou como holocausto em lugar do seu filho. Muito poderoso. Então o Senhor, Abraão chamou aquele lugar de Jeová Jireh, o Senhor proverá. Então tudo isso está acontecendo com Pilatos, a provisão de Deus. Deus proveu um carneiro, depois o cordeiro. Então, tudo agora foi orquestrado por Deus. Então, o Senhor orquestrou até mesmo para os hebreus gritarem. E para ter certeza que Jesus seria sacrificado na cruz. Tudo foi por desígnio de Deus, muito sério. Deus quer transferir a inocência para alguém no Quênia, na Nigéria, África do Sul, Estados Unidos. Então o Senhor está indo com toda a força até andando às 9 milhas. Ele é imparável. Eles estão tentando traduzir, eles dizem, trazê-lo aqui, eles dizem, não, sacrifica. Não, eu vou devolver ele para vocês, vocês matam. Não, se você fizer isso, nós vamos denunciar você para César. Deus orquestrou isso por quê? Por causa da provisão de Deus. No monte do Senhor, o Senhor proverá. Esta é a provisão, Jeová Jireh. Ele proveu, foi o cordeiro do sacrifício, não dinheiro. Aleluia. Então, ele realmente está levantando o assunto da transferência de inocência, a inocência de Deus para uma geração que caiu, para o homem caído. E é por isso que em Gênesis capítulo 22, versículo 13, novamente você vê agora a inocência transferida. Agora, Barrabás lá torna-se Isaac, ou Isaac torna-se Barrabás, onde agora ele sai, ele é livrado e Cristo entra. Então você vê a visão quando Cristo é crucificado. Abraão viu. Então isso é muito poderoso, povo abençoado no Monte Moriá, e nós estamos simplesmente olhando a cronologia aonde esta transferência de inocência começou, porque nós estamos vendo agora, vocês estão fazendo um curso, um discipulado para que vocês possam ir e pregar a palavra nesses últimos dias, para que as pessoas vão para o céu muito bem conhecedores da palavra, porque neste mundo ninguém ensina a palavra. E nós sabemos que quando a igreja não está apoiada na palavra, você não pode aprovar esta igreja. E este ministério está totalmente alinhado com as visões do Senhor e a vinda do Messias. Então é totalmente focado no céu, no céu, no céu e somente no céu. A igreja que eu vi subindo, as características deles aqui. Onde começou essa transferência de inocência? Então nós vimos em Êxodo capítulo 12, o sangue, o cordeiro sacrificado, o sangue na porta. Da mesma forma, você vê Apocalipse capítulo 4, versículos 1 e 2, quando João é arrebatado ao céu. Quando João disse, repentinamente eu fui transformado, eu fui glorificado e arrebatado. Significado que ele agora foi levado para a glória, e ele passou pela total transformação, e ele está vestindo a inocência de Cristo. Nós precisamos de Jesus em todo o tempo, para sempre. E vestir esta inocência
Nós podemos apontar onde começou. Nós podemos ver 1 Tessalonicenses capítulo 4, do 3 ao 18. Aquele dia vai acontecer quando todos serão transformados. E depois disso, o livro de 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 15, 1 Coríntios 15, do 50 ao 57, quando o arrebatamento acontece, haverá uma transformação. Isso é a glorificação. Na última trombeta, quando soar, a glorificação acontece. Então, finalmente, o último objetivo do Evangelho é alcançado em vocês. Isso é muito sério. Então, nós estamos vendo também Isaías 53. Você vê que ele carregou para que ele possa dar para vocês a justiça dele em Lucas. Nós vimos tudo isso já. Então, isso é muito sério. O Senhor está dizendo que a inocência de Jesus é o fundamento central da salvação da fé cristã. E a inocência dele é o que permitiu para nós sermos beneficiados da sua morte substitutiva. Se estamos juntos, vocês estão escrevendo? Então, a inocência de Jesus, a infinita inocência, se você quer colocar melhor, de Jesus, nos ensina tanto. Número 1, nos ensina a respeito da obediência a Deus, total obediência. Porque, embora Jesus fosse inocente, nada foi achado nele. Nenhum pecado foi achado nele. Ele obedeceu ao Pai a ponto de ir para a cruz. Então, isso nos ensina, por favor, obedeça. Então, no livro do Gênesis 22, Abraão, foi dito a ele, Deus tinha dito a ele que através de Isaac o Messias viria para salvar todas as nações. Este Isaac aqui. Mas então, repentinamente, Deus fala, agora pega ele e sacrifica. Então, Abraão poderia ter pensado, será que isso é lógico? Não, de forma nenhuma. Mas ele simplesmente obedeceu. E quando ele obedeceu, o carneiro apareceu. Então, primeiro ele diz o seguinte: a redenção de Deus é dele, é a iniciativa dele e plano dele. Então, para nós, o plano da salvação, para recebermos, tem que começar com obediência. Quando Abraão obedeceu, agora aparece o carneiro, a morte substitutiva é estabelecida, e Abraão viu a visão quando o Messias é sacrificado. Aleluia! Muito sério, obediência é a chave para Deus executar a agenda dele em nós. Então Jesus levou sobre ele o pecado de todos nós, a ira que era para todos nós, ele levou por nós, para que nós fôssemos aceitos no reino de Deus. Então, qual é o significado e a importância disso? Podemos agora, então, entrar na mensagem. A importância está em Hebreus 9, 22. A importância disso está em Hebreus, capítulo 9, versículo 22. Qual a importância e a gravidade de tudo isso? Hebreus 9, 22. Eu sei que agora mesmo, nos seus corações, vocês estão dizendo, ok, quanto a mim, eu aprendi uma lição aqui. Nunca ouça a população, o povo. Sempre ouça somente a Jesus. Número 2, sempre aprende a identificar o glorioso Cordeiro de Deus, então ele vai te salvar. Porque esse cara aqui, ele está... Porque aquela pessoa teme o homem, teme as pessoas, a massa. Então, eu posso dizer, você tem que aprender lições por si mesmo. Mas eu quero resumir para vocês agora. Hebreus 9, 22. Ele diz o seguinte, povo abençoado, povo amado, irmãos e irmãs, amados. Ele diz o seguinte, Hebreus 9, 22. A importância, Deus está tomando a posição e retomando a posição de forma nenhuma, mas em termos de ter que pagar pelos seus pecados, certo? Ele está te salvando do lago de fogo. O que é que significa essa salvação? Foi salvo do quê? Do lago de fogo. Não esqueça isso.
Então, Hebreus 9, 22, ele diz o seguinte, ele diz, na verdade, a lei exige que todas as coisas sejam purificadas, quase todas as coisas são purificadas pelo sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então, a importância desta troca que tinha que acontecer. Agora, você sabe que há purificação do pecado pelo sangue, porque Deus estabeleceu a lei exata de que é somente pelo sangue de Jesus os seus pecados são apagados e perdoados. Então, essa é a razão pela qual... Aleluia. Então, aleluia. Então, outra importância é o livro de Romanos 6, 23, que ele diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, todos estavam a caminho da morte. Todos estavam indo para a morte eterna. Todos foram para o inferno. Então, é muito importante que ele veio e ele trocou conosco a inocência dele para nos proteger, para ser um escudo, para nos proteger da morte eterna. Aleluia! On a Saturday afternoon, neste sábado, e ele está dizendo o seguinte, Ezequiel 18, 20, ele diz, a alma que pecar, essa é a que tem que morrer. Então, é muito importante, tão significativo, que Jesus apareceu e morreu por nós, pagou um preço tão grande, transferindo a justiça de Deus para nós. Filipenses 3, de 8 a 10. Ainda estamos aqui juntos com os mestres da palavra, transferindo a justiça de Deus para nós. Então, há uma justiça de Deus que nós vimos ele usando. Ou seja, a hora da justiça veio sobre a face da terra e dentro da casa do Senhor, dentro da igreja. Então, 1 Pedro, capítulo 1, do 17 ao 18, ele diz, não foi por ouro, prata, por diamantes, ou o que quer que sejam, mas pelo eterno inocente, sangue inocente, do inocente Cordeiro de Deus, sem mancha, aleluia. Então essa é a importância de todo este processo tão amargo e tão brutal de troca que eu dramatizei para vocês e realmente tornei bem gráfico e muito claro para vocês aqui. E ele diz, 1 João, capítulo 3, versículo 2 até o 5, ele diz o seguinte, novamente, eu ainda estou na importância dessa troca de justiça, que o Senhor pode vir e nos dar a sua justiça, tomar sobre ele os nossos pecados, ir para a cruz e crucificar lá. Mas eu vi ele ferido, ele tem ainda as marcas do prego. Então não é tão simples. Não pensa que ele pegou, foi lá e acabou. Não, isso tudo deixou uma marca permanente nele. Isso se tornou parte da identidade de Jesus. Então, 1 Pedro, nós estamos lendo 1 Pedro 3, 2, do 2, então 1 João, capítulo 3, do 2 ao 5. Versículos de 2 a 5, ele diz, esta é uma escritura que nós lemos vez após vez. Ele diz, if Wangeshi can give me a bottle of water, that will do, right? Thank you. And pass it through people. You just pass it to Rich here. So he say, and open it up, my daughter, I bless you. So he says então ele diz o seguinte, 1 João capítulo 3, versículo 2. Eu disse para vocês, 1 João capítulo 3, 2 é proverbial, é uma escritura da casa. Toda vez nós lemos Filipenses 3, versículos 2 e 3 da glorificação, mas isso você pode ver que isso aqui é o próprio Jesus naquela visão de 18 de outubro de 2021. Todos conhecem essa escritura, essa visão, esta visão. Então, muito sério, povo abençoado. She did not even open it. Okay, so 1 John chapter 3 verse 2 says. 1 João 3, 2, ele diz. Ele diz, amados, quem são esses? A igreja. Amigos, amigas, meus amigos, meus amados, essa é a igreja. Essa é a igreja.
Quando ele vem e fala sobre da entrada, é exclusivo, é confinado. Você não pode jogar no lixo a obra que Jesus fez e achar que você vai participar disso. Não, de forma nenhuma, somente aqueles que pertencem ao glorioso Cordeiro se submeteram à salvação dele e à obediência. Então ele diz, amados, agora nós somos filhos de Deus, significando da família de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser, significando que a eternidade ainda é muito escondida, mas nós sabemos que quando Cristo Jesus aparecer, ele está falando de um aparecimento. Do que é que ele está falando? Tem um aparecimento quando ele vem para Jerusalém. No ano passado eu fui a Jerusalém e eu até mesmo marquei a posição exata onde os pés dele vão pisar. É aquela vinda depois. Mas essa vinda nós vimos recentemente quando os convidados estavam aqui, falamos desta segunda vinda para Jerusalém. E ela diz, essa já foi predita. Esta você já pode até mesmo contar. Até mesmo Jesus dá os sinais em direção a esta data. Você ouve 1260 dias. Ou seja, então você sabe o que vai acontecer no dia 1261. Isso quer dizer que neste próximo dia haverá a destruição dos inimigos de Deus. Mas há uma outra vinda. Quando ele vem, quando ele para aqui em cima no céu, ele não vem na terra. Este é o dia que eu estou anunciando, quando o dia e a hora não são conhecidos. Mas para Israel, ele dá datas exatas. Para a igreja, não. Para os gentios, para a igreja, ele deixa eles com entusiasmo, ansiedade, esperando todos os dias, porque o dia e a hora não são conhecidos. Não há tempo determinado para a igreja. Ele opera diferente com a igreja. E eu dei para vocês o exemplo quando eu fui para Brasília, o embaixador israelense me falou, o profeta de Hashem, você disse outubro e aconteceu em outubro, o ataque em Gaza aconteceu em outubro. Então, para Israel, Deus dá datas, 1260 dias, 3 anos e meio. Mas para a igreja, dias e hora não é mencionado, você tem que viver constantemente em ansiedade, em expectativa, em vigilância, em angústia. Ele lida diferente com Israel e a igreja. E você tem que estar preocupado, porque agora Deus está lidando com os dois. Ou seja, uma dispensação em transição, em pouco tempo tudo vai mudar. Então, ele não deixa muito claramente quando será. Mas quando ele aparecer, nós seremos como Cristo. Aleluia. É isso que eu quis dizer quando a transferência acontece, ele é glorificado. Nós somos glorificados, então acontece a transferência. Aleluia. Precisam disso, o profeta do Senhor disse. Sim, nós precisamos muito disto. Então nós estamos olhando a importância dessa transferência de justiça, as vestes de justiça que eles estão vestindo enquanto sobem. O significado e a importância dessa transferência de Cristo para vocês, para que vocês possam entrar no céu e ficar de pé diante do Senhor, porque nenhum pecado entrará lá. Então, somente quando você vestir a infinita inocência do Messias, você estará entre o povo que eu vi que estava subindo, entrando da glória para sempre, jamais olhando para trás e nunca mais voltando. Então ele continua dizendo aqui. Então nós seremos como ele, glorificados, porque então veremos em todas as dimensões dele. Então ele diz que todo aquele que tem nele essa esperança de ser como ele é, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Então a instrução está bem aqui. Purificação. Como você se purifica? Arrependimento, santidade, então vivendo uma vida separada. Versículo 4.
o meu alvo é o versículo 5. Mas você sabe que quando ele aparecer, ele levará os nossos pecados. Ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Então, novamente, a importância e o significado deste aparecimento de Cristo para agora transferir para nós a sua inocência. Ele aparecerá para remover o pecado. Então, isso é o mais importante para a glorificação e para entrar na glória. Então, no livro de João 18:38, ele diz o seguinte, por causa do tempo, João 8, João 18:38, ele diz, o que é a verdade? Perguntou Pilatos. Pilatos perguntou, o que é a verdade? E com isso ele entrou novamente, ele saiu novamente para os judeus e disse, não acho nenhum motivo de acusação neste homem. Então o Senhor Todo-Poderoso está dizendo o seguinte, ele está dizendo que a inocência de Jesus, a irrepreensibilidade de Jesus, a ausência de culpa e pecado em Jesus, é essencial para ele assumir o seu papel de glorioso Cordeiro de Deus, João 1:29, que nós vimos, e a inocência dele permitiu-lhe tornar-se pecado por nós, em nosso favor, no nosso lugar, para que nós possamos receber a justiça de Deus. Isso é Filipenses capítulo 3, de 8 a 10 e 2 Coríntios 5, 21. Isso capacita o homem a tornar-se uma nova criatura totalmente restaurada. E esta restauração nos deu a capacitação, nos concedeu o privilégio da justificação. Posso explicar isso para vocês? Imputação ou crédito, quando agora você é considerado sem pecado, justo. Você foi considerado a inocência de Jesus. E nós sabemos que esta troca, este crédito aconteceu quando? Gênesis 22:13, nós vimos, remove Isaac e agora o cordeiro, o carneiro, Jesus é sacrificado no lugar de Isaac. Também em Êxodo 12:5, o Senhor manda trazer um cordeiro sem defeito, pega o sangue e passa na porta, então, em favor dos primogênitos, a morte não tocaria neles. Vimos também Isaías 53, versículo 9, certo? Vocês agora estão passando pelas Escrituras para levar isto para o mundo. E isso nos deu direito à mudança que se chama crédito. Ele pegou essa imputação, ele imputou a justiça de Deus em você, ou a justificação. Você agora é considerado legalmente pago. Agora sua dívida foi paga. Você agora é livre da morte. Então agora o Senhor pode te redimir sem exigir nada de você, porque Ele já fez isso, certo? Ele trocou de lugar com você. Então, a inocência de Jesus é o que permitiu a Jesus alcançar para nós, para a humanidade, o que a humanidade não poderia jamais alcançar. Alcançar pela humanidade o que a humanidade jamais conseguiria alcançar, porque era virtualmente impossível. Você precisaria de alguém com uma inocência infinita e eterna, até mesmo para te cobrir infinitamente com a justiça de Deus, para que você pudesse suportar a justiça de Deus infinitamente, até mesmo aqueles que ainda nem tinham nascido. É incrível a obra de Cristo. Então, o Senhor está dizendo que a inocência de Cristo agora tornou-se a rocha, a pedra angular da fé cristã. Aleluia.
E é isso que também confirma a divindade dele, que ele é Deus. Ele pôde vir com essa glória da inocência e então viver aqui e então no fim ainda ser inocente. É isso o que qualificou a ele e como Deus. É justamente a divindade dele. Muito poderoso. Então, isso confirma a divindade dele e nos ensina a obediência. Então, por último, eu quero dizer, o Senhor em tudo isso está empurrando o homem para receber esta inocência, essa troca. O Senhor está implorando a humanidade, por favor, isso custou muito caro, isso foi muito dolorido, isso foi muito cruel, isso foi inacreditável, isso foi miraculoso. Por favor, tome vantagem disso e entre no eterno reino de Deus. Já foi tudo feito. Custou tão caro. Ele está empurrando o homem a ser nascido de novo e ser glorificado e entrar no reino de Deus. Aleluia. E ele diz que os crentes cristãos precisam imitar a obediência que Jesus demonstrou. Devido a esta obediência, ele foi tão inocente, sem pecado. Entretanto, quando foi dito para ele ir e morrer a morte do bandido, do terrorista, do assassino, ele obedeceu a Deus, ele foi, e ele também nos ensinou a obedecer ao Senhor, não importa o que aconteça. Aleluia! Esse é o tema central da fé e o nosso entendimento da inocência do Senhor, que Ele trouxe para a humanidade, vai nos ajudar a entender a obra de Cristo no ministério e o ministério dele quando Ele veio. O ministério e a obra que ele executou, que ele cumpriu. Quando nós entendemos a inocência, eu agradeço que todos estão escrevendo, porque isso poderia ter sido em outro país. Aleluia, mas está acontecendo aqui. Então, para entender a inocência e a irrepreensibilidade do nosso Salvador, a sua natureza sem pecado, como Cristo Rei, o Senhor, é muito central para o nosso entendimento do seu ministério terreno, a sua obra redentora que ele executou por nós, certo? Aleluia. E eu disse, vou repetir isto. Eu já disse, mas eu vou repetir. Que a inocência de Cristo é o que permitiu a ele ser qualificado como o glorioso Cordeiro de Deus, que pode tirar o pecado do homem. Então, número 2, a inocência de Cristo é o que permitiu a ele, eu já disse isso lá, levar sobre ele os nossos pecados, tomar, para que você não tenha um aparecimento de Golias dizendo, oh, eu quero ver quem é que aqui pode lutar. Então, e o teu pecado? Não, você não pode fazer isso. Tem que ser que era totalmente inocente, sem pecado, sem culpa. Há leis, tem a lei exata do perfeito sacrifício de Deus e você não pode distorcer ou torcer essa lei. Então nenhum homem pode aparecer e dizer, eu quero morrer por você. Não, de forma nenhuma. Sai fora disso, certo? Exigiu que fosse o próprio Messias, criado à imagem e semelhança de Deus. Então, portanto, vai ser necessário para ser o próprio Deus restaurar isso e nada menos do que isso. Ai, por favor. Aleluia. Então ele diz, permitiu a ele ser o Cordeiro do Universo, o glorioso Cordeiro de Deus. Permitiu a ele ser o perfeito sacrifício e permitiu ao Deus Todo-Poderoso ressuscitá-lo.
Então, se nós agora continuarmos e fazermos um resumo de tudo que vimos antes de irmos para o próximo nível, como vocês podem imaginar, devido a esse tremendo trabalho da alma dele, transferindo a inocência de Deus para o homem pecador, agora se você olhar na linha do tempo profético de Deus, você vai ver que Deus mal pode esperar para recompensar Jesus. Então isso agora está muito quente aqui. Agora é sério e nós precisamos nos preparar com pressa. É por isso que a próxima coisa que eu vou lhe dar vai ser a longanimidade, o longo sofrimento de Deus. Como que Deus pôde esperar mais de 2000 anos? Quando Jesus já fez tudo isso, ele poderia dizer, não, vamos pegar alguns, então construir o glorioso trono do Messias. Mas Deus ainda está esperando. E Zedequias foi morto, os olhos furados. O diabo riu, ele riu por último. Ele realmente, Deus quer vir e pôr as coisas em ordem para mostrar quem tem o verdadeiro poder, quem realmente reina. Mas é um mistério que Deus tem esperado 2025 anos, meu Senhor. Ai, ai, ai. É por isso que eu mal posso começar para falar da longanimidade de Deus, porque agora esta seta está vermelha. A qualquer momento ele pode vir, e você que viu o inimigo rindo por último em Zedequias, como agora acabou, ninguém vai sentar na linhagem de Davi, ninguém mais vai sentar no trono. E agora, repentinamente, o filho Bonafide de Deus vem e morre de uma forma vergonhosa e humilhante. Quanto que Deus anseia desesperadamente estabelecer esse glorioso trono e trazer o reino de Davi, aquele que tem a chave de Davi, aquele que vai estabelecer o reino de Davi, o trono de Davi, para vir e sentar-se no glorioso trono de Davi. Quanto mais Deus está ansioso para estabelecer isso. E isso nos traz para o assunto mais delicado e mais sensível da longanimidade, o longo sofrimento de Deus. Muito poderoso, aleluia. Então, quando você ensinar a palavra, sempre na Escritura, jamais se aparte da Escritura, baseado nas Escrituras de A até Z, de janeiro a janeiro. Vocês têm sido bem ensinados, certo? Então, vamos resumir o que nós fizemos. Nós vimos a evidência da inocência dele, profetizada em Isaías 53:9. Que a alma que morre deve pecar, que a alma que peca tem que morrer, 18, Ezequiel 18:20, Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Então é importante que ele apareceu inocente, caso contrário estávamos condenados eternamente. Êxodo 12:5, a evidência do Cordeiro. Lucas 23, 44, 47, nós vimos a declaração de que ele é inocente. Eu estou resumindo enquanto eu termino. Lucas 23, 40, 41, até mesmo um dos bandidos na cruz testificou e disse, não, este homem, ele é o filho do Deus vivo. Ele está falando do centurião e ele é inocente. Até mesmo o centurião, vocês se lembram que guardava o túmulo, ele disse, não, este é o filho do Deus vivo, ele é inocente. Então você viu no livro de 2 Coríntios 5:21, é por isso que fez com que ele que não tinha pecado fazer o quê? Levar sobre ele o nosso pecado, se tornar pecado por nós, o nosso pecado. Isso nos permitiu agora ter a justiça dele. Aleluia. Então o restante da importância nós já lhe damos. Então é isso que permitiu ao Pai ressuscitá-lo, a mudança de lugar com vocês. Então a inocência de Cristo é que ele foi, você pode dizer, ele foi preso, aprisionado e julgado e condenado por um crime que ele não cometeu. É isto que nós estamos dizendo aqui. É isto que nós estamos dizendo aqui. Ele pagou por um crime que não foi ele que cometeu. Aleluia! Isto é sério, isso é tudo, meu Deus, isto é tudo muito sério. Muito, muito sério, muito sério. Eles o acharam sem culpa. Mas, entretanto, eles o açoitaram.
Eles enterraram aquela coroa de espinhos pontiagudos, enterraram na cabeça dele e sangrou. E nós nos lembramos, Gênesis 3, 17 a 19, os espinhos e abrolhos que são o símbolo do juízo de Deus. Aquela tira de couro que eu disse, eles bateram nele sem nenhuma misericórdia e eles o mataram porque eles disseram, ele alegou ser divino, ele declara ser o Filho de Deus. Isso é muito impressionante porque isso te diz que de fato eles sabiam que ele era. Então vamos colocar isso com pressa para terminarmos. João 19, 9, meu filho Randy, que o Senhor te abençoe. João 19, versículo 9, ele diz, e ele voltou para dentro do palácio e perguntou para Jesus, de onde você vem? Ele perguntou para Jesus, mas Jesus não lhe deu resposta. Então nós vimos que até mesmo o próprio Pilatos, ele sabia que este homem não era um homem comum, um homem normal. Não, este homem não é normal. Tem algo aqui com o qual nós estamos lidando, algo especial, algo diferente nele. E o versículo do 10 ao 11, João 19, ele diz, você se recusa a falar comigo? Disse Pilatos. Você não sabe que eu tenho poder e autoridade para te libertar ou para te crucificar? Jesus respondeu, você não teria nenhum poder sobre mim se não te fosse dada pelo meu Pai lá em cima no céu. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Isso agora é Judas, certo? Então Jesus diz que Deus é aquele que pelo desígnio divino colocou Pilatos lá para executar a agenda dele em favor de alguém que eu vejo sentado aqui. Aleluia. Deus colocou Pilatos lá para fazer essas coisas por amor ao homem caído e pela igreja. Do 19 ao 20 ele diz, João 19. Daquele tempo em diante, Pilatos tentou libertar Jesus. Então você pode ver que Pilatos tentou tudo que era possível para libertá-lo, mas porque era desígnio de Deus, não foi possível. Estamos juntos. Vocês se lembram no jardim do Getsemane, quando ele gritou e disse ao Pai, por favor, soando sangue, se for possível, Pai, afasta de mim esse cálice. É impressionante que ele suava sangue, ele estava suando sangue em angústia profunda. Tremendamente ansioso. Pela primeira vez eles viram Messias naquele estado, o Rei dos Reis. Mas o Pai recusou-se a tirar o cálice dele. Por quê? Porque sem Jesus não há salvação. Não tem nenhuma outra forma pelo qual o homem pode nascer de novo, exceto através da salvação de Cristo Jesus. É por isso que o Pai recusou-se a tirar o cálice dele. Caso contrário, o homem estaria condenado eternamente, perdido no lago de fogo. Então veja que Pilatos tentou tudo para livrá-lo, mas o Pai não permitiu que Pilatos pudesse libertar Jesus. Deus, Pai, Ele mesmo, porque era por um desígnio divino que Ele fez isto, para trocar a inocência dele com a sua pecaminosidade, para que agora você possa entrar no reino de Deus e não no lago de fogo. Aleluia! Então eles disseram, se você não fizer isso, nós vamos te denunciar para César. Eles mencionaram César. Essencialmente significava um governador que era muito fiel a César. Pilatos era muito fiel a César. Então nós vamos te denunciar que nós te trouxemos alguém que estava trazendo rebelião contra o Império Romano e você libertou ele. Então
você não é fiel a César, os judeus disseram. Nós vimos isso, certo? Alguém está aprendendo algo aqui? Muito, muito. Eu vos digo. Então, foi isso que fez com que Pilatos entrasse em pânico e então aceitou executar a missão. Tudo isso foi desígnio do Senhor, porque o Messias tinha que ir para a cruz. Aleluia. E aquele que fala com vocês aqui tem outra conversa no Monte da Transfiguração, onde tudo foi dito naquele Monte da Transfiguração antes de Jesus ir para a cruz. Então, eles alegaram que Jesus era uma ameaça para o Império Romano. É por isso, rebelião, você tem que julgá-lo. Ele foi julgado de morte. Muito sério. Versículo 14, ele diz: era o dia da preparação da semana da Páscoa. Por volta do meio-dia. Eis aqui o rei de vocês, disse Pilatos para os judeus. É impressionante porque é como se, quando ele estava vindo na entrada triunfal, quando Jesus apresentou-se ali, este é o Cordeiro glorioso, este é o Cordeiro. Mas aqui também é como se Pilatos novamente estava sendo conduzido para dizer: veja, esse é o Cordeiro de Deus, apresentando para eles. E tudo isso como um desígnio pelo Senhor. Então, o dia da preparação para isso, olha isso agora. Quão sincronizado é isto? Era dia da Páscoa. O tempo exato, perfeito para ele morrer. Então Pilatos estava preparando, porque o dia da preparação, e aquela preparação, eu disse, é tão detalhada. Se você soubesse os detalhes como eu conheço, os olhos, você tinha que olhar dentro das pálpebras, nos cílios dos olhos, a boca, os dentes. Então é isso que você vê. Por isso que houve um exame de cima para baixo, virando ele do avesso. Aleluia. Cordeiro de Deus. Aleluia. Eu disse, oiê, oiê. Don't do that. Don't say Kenya oiê. Don't do that here. I thought they said amen. Eu acho que alguém disse amém. They said amen. Ele disse amém? Amém, yes, amém. Right. Aleluia. Aleluia ao glorioso Cordeiro de Deus. Vamos celebrar a Jesus. Vigelegele. Sim, muito poderoso. Então, Jesus também estava sendo preparado ao mesmo tempo agora para essa família global, essa família universal chamada humanidade. Aleluia. Para ser oferecido por eles, para libertá-los, para nos libertar, para ser sacrificado sem culpa e sem defeito. E isso iria acontecer a poucas horas para frente. Então a inocência de Jesus, acontecendo exatamente como em Êxodo capítulo 10, foi estabelecido pelo próprio juiz, por Judas também, pelas testemunhas na cruz, o centurião. E ele foi achado culpado de uma só coisa, que ele fez o quê? Ele disse que ele é o Filho do Deus vivo. Graças a Deus ele disse isto. Agora nós podemos segui-lo. Aleluia. Porque ele disse que ele era o rei de Sião. Impressionante. Mateus 27, 24. O lavar das mãos. Quando Pilatos viu que ele não havia mais como escapar, em vez, ele pegou água e lavou suas mãos diante da multidão e disse: eu sou inocente do sangue deste homem. Significado, é responsabilidade de vocês. Pilatos agora lava a mão. E nós estamos aqui para dizer: você está lavando as suas mãos com água. E lavar sua mão com água não é suficiente. Por quê? O glorioso Cordeiro de Deus está aqui. Ele está sendo morto aqui, derramando o sangue que lava os nossos pecados, tão brancos como a neve. Aleluia! Então este ato, a não ser que ele tenha
se arrependido, isso não salvou ele, não salvou Pilatos. E isso é uma lição para todos vocês, que todas as vezes que você ver uma igreja, uma geração que está sempre se afastando da cruz e do sangue e procurando outra forma de fazer a sua salvação, isso é uma tragédia. A não ser que você retorne para o sangue de Jesus, para ser lavado pelo sangue de Jesus que opera maravilhas, você jamais verá o reino de Deus. Isso é sério. E hoje o Senhor Jesus também está confrontando essa geração. Ele está dentro dos seus corações, nas suas consciências, nas suas mentes. E ele está fazendo a seguinte pergunta: qual será o teu veredito sobre o glorioso Cordeiro de Deus? Pilatos deu o seu veredito. E quanto a vocês? Você vai sucumbir à pressão? Você vai sucumbir aos grupos de WhatsApp e de Twitter? Você vai ceder a eles? E ele diz, não, na verdade esses grupos são muito fortes. São muito fortes, certo? Eu acho que eles são fortes, porque se você ver a forma como no TikTok, 127 milhões, isso é realmente alguma coisa. A comunidade é muito poderosa e eles estão presos lá dentro. Qual será o teu veredito? Nós vimos o veredito de Pilatos. Ele sucumbiu à pressão. E quanto a você? Você vai reconhecer Jesus? Você podia ver que ele estava vendo. Esse homem é diferente. Tem algo diferente. Talvez ele ouviu a respeito dos peixes e dos pães. Talvez ele ouviu a respeito da vinda da rocha, a ressurreição de juros. Talvez ele ouviu dos aleijados, cegos, surdos. E ele sabia que este homem... Não, Deus não pode usar um pecador para fazer essas coisas. Vocês entendem? Na consciência dele, Pilatos estava tentando libertá-lo. Ele disse, não, Deus não pode usar um pecador para fazer essas coisas santas. Mas ele sucumbiu à pressão. E você vai sucumbir à pressão? É isso que o Senhor está perguntando aqui. Negar. A negação e negá-lo, como esta geração tem negado Jesus, conduz para o lago de fogo. Eles negaram. Negaram e negaram. Então, o Senhor hoje está perguntando para vocês, qual será o seu veredito? Você vai declará-lo o glorioso Cordeiro de Deus, vocês que estão sintonizados globalmente? Você vai vê-lo como o glorioso Cordeiro do universo, o Salvador do mundo? Eu prometi para você, se você me ver desta forma, você será nascido de novo. E você estará entre o número daqueles que eu vi subindo no arrebatamento. Então, a inocência de Cristo, o fundamento da nossa salvação. Eu quero começar a lidar com a longanimidade, porque agora você viu a urgência. Ele sofreu horrendamente e pagou um horrendo preço. Zedequias foi morto do outro lado e a linhagem foi destruída, foi exterminada, certo? E o inimigo riu por último. Deus está com pressa para corrigir esses fatos. Mas depois de 2025 anos, ele ainda está esperando por alguém. Se você tiver a chance de ler o livro de Romanos 11, Romanos capítulo 11 ainda enfatiza a mesma urgência. Versículo 25 de Romanos 11 é a mesma urgência. Ele diz, eu não quero que vocês sejam ignorantes disso. Vocês estão vendo isso? Que Deus não gosta de crentes ignorantes? É a mesma coisa em 1 Tessalonicenses 4:3. Ele diz, irmãos e irmãs, nós não queremos que vocês sejam ignorantes, significando não tem como você possa ser nascido de novo. Olha isso agora. O Filho de Deus, Deus morreu
o Filho de Deus morreu de uma forma tão terrível que agora você quer alegar para mim que a sua vida vai ser normal, igual das pessoas que não conhecem Jesus? Não, de forma nenhuma. Você não pode viver como aqueles que não conhecem Jesus e então entrar no reino de Deus. Você não pode entrar como os inimigos de Jesus vivem e esperar entrar no reino de Deus. Você não pode viver como aqueles que não conhecem Jesus, os inimigos de Jesus, o mundo. E esperar entrar. Então ele está dizendo, eu não quero que vocês sejam ignorantes deste mistério, irmãos e irmãs, para que vocês não se tornem presunçosos, orgulhosos. Israel experimentou o endurecimento em parte até que chegasse o número, a plenitude do número dos gentios. Então a longanimidade de Deus, ele está mencionando algo chave central nessa noite. Nós vamos ver nesta noite que até mesmo nos dias de Noé, a longanimidade fez o quê? O que aconteceu? No dia chegou ao fim. Essa é a advertência que eu estou dando aqui hoje. Aleluia. Então ele está dizendo que um dia a paciência de Deus vai acabar, porque quando chegar a plenitude do número dos gentios, talvez hoje um gentio vai completar o número quando eu conduzir os gentios ao arrependimento nesta noite. Então ninguém sabe o dia e a hora, mas aquele dia vai chegar. Então, quando ele diz o que ele diz de Israel, então todo Israel será salvo. Então, em outras palavras, há uma urgência. Ele quer que Israel seja salvo. Posso colocar melhor? O Israel amado de Deus. Ele quer que eles sejam salvos. Então, precisamos tomar muito cuidado. Então, a missão está aqui, mas a missão principal pela qual ele nos enviou é... Sim, Israel. Tudo é a respeito de Israel, Jerusalém e o Messias.